Obrigado, irmã Beth. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus possam reinar, né, sobre todos os irmãos. Amém. Amém. Queridos, bom, como eu não vou falar com base em mim mesmo, então vamos abrir a palavra, né? Então, em 2 Coríntios capítulo 12, segunda carta aos Coríntios capítulo 12. Acho que é aqui que aperta. Acho que tá bom. Parou agora. Obrigado, irmãos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Bom, eu vou estar lendo aqui na tradução da NVT, né? NVT, nova versão transformadora. Tem a internacional, tem a que transforma, tem a que fala na linguagem de hoje, na linguagem do Almeida de ontem, né? Tantas Bíblias, mas a gente vai... vou ler aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o 10, mesmo assentados como estão os irmãos, vou estar lendo a palavra. Diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressadas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. 5. Da experiência desse homem eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Versículo 10. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é a base da nossa fé, do nosso viver. E quando nós estamos numa terrível dúvida sobre o que decidir, em que sentido tomar, ou quando nós
estamos em terríveis assolações, tristezas, angústias, ou quando a gente está super feliz, super realizado, é a tua palavra que vem e diz o que nós devemos fazer, que sentido tomar. É a tua palavra que nos consola, é a tua voz que limita muitas vezes aquele afã, aquela ganância de ser e de agir. É o teu Espírito que faz o coração se aquietar. E mais uma vez, ó Pai, nós te rogamos que o teu Espírito é que trabalha em nossos corações, para que aquilo que aqui for falado, daquilo que for interpretado e aquilo que for aplicado, seja tudo conduzido pelo teu Espírito, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pensei num tema para trazer para os irmãos com base neste texto, e o tema é motivos pelos quais se orgulhar. Não, pastor, eu não tenho nenhum orgulho, não, deixa quieto, eu sou humilde, né? Tudo bem. Aí depois eu pensei assim, não, acho que o tema vai ser o espinho abençoador, né? Falei, aí pastor, mas assim, negócio de espinho abençoador, não é melhor deixar quieto, porque estou cheio de espinho. Bom, mas olha só, no mundo afora, né? Quando a gente vai, por exemplo, ser entrevistado para conseguir um emprego, ou então quando a gente está dentro de uma empresa, não é? Então as pessoas querem nos ver com o seguinte perfil: que qualidades você tem, não é? Que características, não é, você tem ou que você deve desenvolver para que, não é, você mantenha a sua performance, não é? Para que a empresa cresça, para que a empresa obtenha mais lucros, não é? Ou você é um estudante e aí você está fazendo a sua pós-graduação, não é? Você está fazendo o seu pós-doutorado, e assim as pessoas vão requerer de você características e que você desenvolva qualidades que possam superar desafios. Enfim, você tem que demonstrar bastante poder, não é? Intelectual, físico, não é? Você tem que ser criativo, você tem que tomar iniciativa, e as pessoas não admitem, né? Pessoas que demonstrem fraqueza, demonstram que está lá para baixo, e vai dar problema, não é? Mas aqui na igreja, viver com Deus, fazer a obra de Deus, Deus está atrás de pessoas com currículos que, por exemplo, são esses. Você consegue fazer alguma coisa? Consigo nada. Aí Deus chama, você é o primeiro, pode entrar, está admitido. E você? Olha, eu não tenho estado muito bem esses dias, parece que eu esqueci de tudo que eu sabia, eu realmente não sei se eu vou poder, não sei nem que área que eu posso servir a Deus. Aí Deus chama, pode entrar desse lado aqui, esse lado aqui é gente que consegue fazer tudo. Não, mas eu não consigo, não, é você mesmo, pode entrar. Está resolvido o seu problema, não é? E o próximo? Olha, Deus, é o seguinte, o meu currículo, olha, se eu começar a falar, 10% vai ser o suficiente para o Senhor me contratar. Falei, então fala aí. Olha, é o seguinte, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz tantas coisas, Senhor. Por exemplo, para começar, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, eu tenho esses dons, Senhor. Olha, a fila termina ali,
vai lá para o último da fila, tem algumas coisas que você precisa colocar nesse seu currículo que não está bom. Mas Senhor, como é que é, Senhor? Peraí, o Senhor está enganado, o Senhor não me entendeu muito bem, peraí, deixa eu ver se eu escrevi direito aqui, né? O meu currículo vitae, né? Senhor, peraí, como é que é? Aí o Senhor fala, não, pode ir para o último, né? Você tem que começar a ler alguns trechos daquilo que eu deixei revelado. Porque veja bem, o texto começa com um testemunho daquele que, na visão de muitos, não é? Muitos cristãos, quando lê as Escrituras, vai perceber que é um currículo invejável. A começar pela sua naturalidade, seu nascimento. Ele era judeu, ele era hebreu, mais do que judeu, hebreu. Do povo da revelação, da tribo de Benjamim. E ele era judeu, mas não era um judeu qualquer, ele era um fariseu. Aí você fala, fariseu mas ele não era falso. Não, fariseu é assim, era doutor da lei. Ele foi discípulo de um doutor da lei, invejado, admirado, Gamaliel. E ele colocou isso no currículo dele, eu fui discípulo de Gamaliel. O pessoal falou, opa, currículo forte. E foi tão fariseu, que para demonstrar que era fariseu mesmo, tinha que perseguir os cristãos. E Paulo disse, eu fui perseguidor dos cristãos. Todo judeu que lesse isso, que ouvisse isso, ele iria dizer, é o cara, esse é bom, perseguiu os cristãos, está vendo? Olha, seguiu à risca a lei de Deus. Quem não gostaria de colocar nos ministérios da igreja da época, da igreja judaica da época, da sinagoga, um homem como Paulo? Aí ele se converte, e aí ele carrega toda essa bagagem intelectual, essa bagagem cultural, e aí ele está ali, não é cristão, e aí o Senhor vem, chama, e ainda tem aquela graça, aquele toquinho de bondade de Deus, de dar essa revelação dele ser elevado até o terceiro céu. Tem gente que, fala, mas eu tive um sonho, e aí nesse sonho eu subi, e aí Deus me falou isso e aquilo, e aí chega, e fala assim, olha, eu tive um sonho, e arrebata multidões, aí a turma fala, ele é o profeta de Deus, eita, a igreja enche, e tal, muita gente seguindo, não me chame mais de pastor, não me chame mais de bispo, agora me chame de apóstolo. O homem está fera mesmo, Um jovem uma vez, uma igreja que eu estava pastoreando, aí ele chegou e falou assim, agora, numa dramatização, ele falou assim, olha, eis que não me devais me chamar de apóstolo, agora eis que sou arcanjo. Só falta o título de divino, porque de arcanjo já, o pessoal já até brinca já. E aí Paulo recebe a revelação de ser elevado até o terceiro céu, e ele disse, olha, se eu colocasse isso como motivo de orgulho, eu não estaria sendo pretensioso, porque eu estou falando a verdade. É difícil, quando... Queridos, as pessoas, às vezes a gente tem um dom, a gente, puxa vida, o Senhor é bom demais. E às vezes a gente tem uns dons assim que as pessoas não conseguem dimensionar. Aí, eu sei, queridos, como Paulo aqui, ele
tinha uma dificuldade, depois que recebeu essa revelação do terceiro céu, e de ouvir palavras que homem nenhum teria o direito de pronunciar, porque foram tão inefáveis, tão, assim, foge da lógica, mas é algo assim tão divino, que as pessoas falam, mas... E Paulo tinha uma dificuldade, pessoas que têm essas revelações, esses dons, têm uma dificuldade, luta contra a tentação de ser admirado. E Paulo sabia muito bem. E aí então ele diz aqui no texto, aqui está escrito que para que eu não me orgulhasse, o Senhor me deu um espinho na carne. Queridos, eu não vou aqui especular que espinho na carne é este aqui, não é? Se foi uma doença física, se foi um tormento psíquico, não é? Se foi, né, alguma deficiência que veio para, né, acabar com o dia a dia de Paulo. Se especulou muito, mas não se chegou a nenhuma conclusão. No céu a gente vai saber, mas saber lá no céu não sei se vai adiantar muito, né? Porque não, lá no céu eu vou saber, eu vou perguntar. A primeira pergunta que eu vou fazer para Paulo é: qual era o espinho na carne mesmo? Né? Mas não vai adiantar, queridos. Não vai adiantar aqui. Né? Então, uma coisa é certa: Paulo orou 3 vezes. E orar 3 vezes não é aquela oração que você faz, aquela oração de agradecer o sushi que você vai comer. Não, queridos. Imagina, Paulo orou 3 vezes, ele suplicou. Imagina a oração. Né? Tem gente que fala, né? A oração forte é do pastor, viu? Se o pastor orar, o negócio acontece. Né? Não é assim, mas imagina a oração desse homem, né? O homem que recebeu a revelação do terceiro céu, né? Imagina a oração desse homem, ele orando lá, suplicando: Senhor, né? Por favor, tira esse espinho, Senhor, porque está difícil, não aguento, Senhor, tem misericórdia. E o Deus nada de responder, né? E aí ele falou: não, peraí, agora acho que está faltando um jejumzinho aí, né? Então vamos lá. E quem sabe, né? Estou especulando, viu, queridos? Não vai dizer que, ó, o pastor Shinobu acrescentou mais um item na escritura, que além das 3 orações ainda tinha um jejum. Não, estou especulando, viu? Tá? Então assim, oração forte, aquela oração fervorosa, né? E tal, e aí, segunda vez nada. E aí então ele, né? Lá se deu um tempo, ele orou outra vez, ele pensou: agora vai, né? E o Senhor nada. E ele entendeu que isso era um envio da parte de Deus de um mensageiro de Satanás. Pode isso? Pode, está escrito aqui. Se não tivesse escrito, né, não poderia, né? Mas está escrito aqui que o Senhor, como diz em Isaías 43, né? Eu faço o bem e faço o mal. Que o Senhor faz o mal, o mal, não o mal no sentido mal moral, mas o mal no sentido é o contrário de bem, né? O mal com L. O que às vezes a gente acha: puxa, isso não é bom, a coisa não está bem, né? Mas o Senhor, né? Por exemplo, um terremoto que destrói, não é um mal, né? Não é um bem, né? Não é um bem. Ainda bem que pelo terremoto a minha casa caiu. Ninguém fala assim, né? Veio o mal, veio a assolação. Então esse mal vem do Senhor, e o Senhor também às vezes manda uma enfermidade, alguma coisa assim, um espinho na carne, para me limitar, para te limitar, para que a gente possa olhar aquilo que a gente às vezes nunca enxergou. Que a vida com Deus é só pela graça e ponto final. Currículo conta?
conta porque foi Deus que deu. Se eu e você não pensarmos desse jeito, a gente vai se orgulhar, não é? Falar, não, eu tenho isso, eu sou assim, né? E nem sabe que o respirar da gente é Deus que está sustentando. E aí então, Paulo coloca o testemunho dele, que o Senhor falou: a minha graça basta, a minha graça é suficiente. Mas Senhor, não, Paulo, a minha graça é suficiente. Por isso Paulo se orgulhava das fraquezas. Quer dizer, ele entendeu isso. Ele entendeu isso. Mas vamos olhar um pouco da história dele, não é? Uma vez ele estava preso com Silas, e em Atos está escrito que Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, não é isso? Não é? E a gente, né, lê que oravam, orando e cantando, né? As celas, né? Os portões das celas se abriam assim, e eles saíam assim, né? Olha só, isso é coisa de, né? É coisa de filme, né? Coisa de filme. E saindo, olha, parece que o homem tem superpoderes, não é? Imagina, né? Apóstolo Pedro, imagina os apóstolos, né? Ali no início da igreja, uma oração, dezenas de curas, né? Só a sombra passando ali, enfermos eram curados. Olha só, super apóstolos. Mas se a gente olhar aqui no capítulo anterior, por exemplo, veja o capítulo 11, versículo 30 até o 33, só retroceda um pouco aí. Olha só que interessante. Portanto, se devo me orgulhar, diz o versículo 30, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador, sob o rei Aretas, pôs guardas à portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Se a gente não entender o contexto disso aqui, a gente vai achar, mas por que ele colocou isso daí? E é exatamente por isso que eu contei alguns fatos, né, de Paulo, né, louvando a Deus, orando ali na prisão e as celas se abrindo. Aqui, quando ele estava em Damasco, né, então vieram os guardas, não é? E se Paulo saísse daquele lugar onde ele estivesse, então ele seria preso, ele seria capturado. Então, nessa condição de missionário, apóstolo, que já tinha demonstrado tantos poderes, né, Paulo poderia fazer aquela oração do poder, e os guardas ficarem cegos, e ele sair prontamente pela porta da frente, e ninguém iria notar nada. Mas Paulo se submeteu a passar por uma condição, isso aqui ele descreve como condição humilhante, de ser colocado num cesto grande, para que ele não enfrentassem os guardas e não enfrentassem a aplicação da lei, a execução da lei, porque estava cometendo um crime de acordo com a lei judaica. Situações humilhantes. A gente fala, puxa, mas não conta para ninguém que isso aconteceu, viu? Não conta para ninguém. Agora conta, né? Revelação, terceiro céu pode contar,
não é? Celas se abrindo, pode contar, mas essa do sexto, olha, ficar entre nós, viu? Só fica com a gente. Paulo falou, não, ó, gente, eu me orgulho das minhas fraquezas. Situação humilhante pelo que eu passei. Eu me orgulho mais dessas situações do que aquelas que, não é? As celas se abriram sem mais nem menos. Por que tudo isso? Porque a glória pertence a Deus. Não está em nós a glória, está em Deus a glória. E para que a glória de Deus resplandeça por meio das nossas vidas, isso acontece quando nós percebemos que mesmo na fraqueza, mesmo na fragilidade, mesmo diante de insultos, a gente continua fazendo aquilo que Deus quer, não é? E assim as pessoas olham para a gente e falam, glória a Deus. Porque se não fosse Deus, ele não iria conseguir. Fraquezas, queridos. E admitir que é fraco não é negar as qualidades que você tem. É simplesmente reconhecer que aquelas qualidades foi Deus que deu. Só que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos essa natureza ainda pecaminosa, e isso nos dificulta muito. A gente se orgulha por pouco. Pouquinho, uma realização, a gente de uma satisfação de realização, a gente já parte para um orgulho próprio. A linha que divide que fica nessa fronteira é muito tênue, é quase que imperceptível, e a gente precisa pedir misericórdia. E quando às vezes o dom que Deus nos dá, ele faz as pessoas ficarem admiradas, né? A gente tem dificuldade mesmo, né? E aí o Senhor diz assim, agora, ó, toma esse aqui, ó. Ah, Senhor, tá vendo? Tu és pó. Insultos, ofensas, totalmente contrário ao orgulho próprio, né? Porque, né, vamos supor, né, você faz uma coisa assim muito boa, né? O que você espera depois que você fez aquele negócio tão bom? O que você espera? Um abraço, um tapinha nas costas. Omedetou gozaimasu. Muito bem. Rapaz, você detonou, rapaz. Né? Não é isso que a gente espera no contexto de uma empresa, de uma escola, né? Você fez assim uma obra muito boa, né? Você demonstrou que você, né, é uma pessoa empoderada. Aí chega o seu superior e diz, vai subir de nível, está promovido. Ah, que bom. Demorou, né? Mas já pessoas chegam assim e falam, não entendi, aquilo que você fez, ó, foi bom não, viu? Aliás, para não dizer que não foi bom, foi bom nessa parte, mas essa parte aqui, ó, não dá não. A gente tem uma dificuldade mesmo de ouvir críticas, né? Ainda mais quando elas vêm para acabar com a gente, né? Então, Paulo falou, olha, eu me orgulho nas ofensas. O pessoal pode olhar assim e falar assim, sabe o que é? É que Paulo, nesse momento, ele estava com a autoestima baixa. Tem explicação, sabe? A psicologia explica isso aqui. Autoestima baixa, né? Porque, cara, assim, estava numa depressão. Não era isso, não.
ele estava entendendo o conceito da graça de Deus. Por quê? Ser ofendido, isso faz parte do viver com Deus. Porque viver com Deus, a gente não pode esperar sempre que o mundo chegue e diga, né, olha, você fez o bem. Imagina, depois de ter feito tantas coisas boas, né? Olha, é tão profundo o conceito da graça de Deus, que por isso que às vezes a gente não entende, né? Quando uma pessoa que fez tantas coisas boas para Deus e para a sociedade, possa ter um final, uma morte trágica, por exemplo. Como é que você explica isso? Só a graça de Deus explica. Só a graça de Deus. Mas como é que pode? A pessoa deveria ter um final de vida honroso, sabe aquela morte gloriosa, né? Ah, morreu. Morreu como? Estava assim tão idoso, né? Aí, quando cheguei no quarto, estava dormindo com o rosto resplandecente. Graças a Deus, não deu trabalho para ninguém, não precisou ficar internado no hospital, a família revezar ali, né, nos cuidados, né, morreu tranquilamente, que bom, né? Se for pensar, é até um sonho de consumo meu, né? Como é que você quer terminar a vida? Assim, não dá trabalho para ninguém, e aí quando as pessoas chegarem no quarto, ela está se sorrindo. Ah, Jesus, ele encontrou com Jesus. Jesus veio ao encontro dele. É o som de consumo, né? Só que esse som de consumo não aconteceu com Paulo, né? Imagina, né? O fim da vida dele foi qual? Ele foi degolado ali na masmorra, né, de Roma. Insultos, privações. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ah, Senhor, nunca vai faltar, porque eu já garanti, já fiz a oração do Pai Nosso. Deus vai atender as minhas orações, não vai faltar o pão, não é? Senhor, o pão não faltou, mas um churrasco faltou, né? Estou brincando, né? Mas o cristão, às vezes ele está na obra de Deus, ele passa por privações, sim. Quem disse que não? Passa sim, passa, queridos. Ele passa por privações. O cristão precisa ter consciência disso. Ter consciência de que, às vezes, até o pão o Senhor não fez chegar ali. Não é? Ele fala, olha, Paulo fala, olha, fome, nudez, perigo, espada, mas nada disso vai me separar do amor de Deus. Passa sim, queridos. Às vezes isso acontece. A culpa dos irmãos, não chegaram e não atenderam às necessidades. Não vai culpar os irmãos agora. Mas que necessidades, privações, isso faz parte da graça de Deus. É um contraste, é um contraste, mas na palavra está dizendo que, não é? Já fui moço e agora sou velho, e nunca vi, não é, alguém passar necessidade. É verdade, não é? Mas é que
Acho que ele não leu Paulo. Passa sim, queridos, tem momentos que passa necessidade, mas o sustento, pela graça de Deus, não faltou ali nas necessidades. É por isso que ele escreve, quando escreve aos Filipenses, ele diz: olha, né, eu sei o que é viver na fartura, e eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é? A teologia da prosperidade aí, né? Né, irmão Cideu? Oh, maravilha! É isso aí. Perseguições. A palavra de Deus diz que todo aquele que se prontificar a viver uma vida piedosa vai ser perseguido. Vai ser perseguido. E é um desafio para nós, queridos, né? É um desafio para nós sermos missionários no nosso dia a dia. Então, olha, eu quero dizer o seguinte: se você não sofre perseguições, não é que você deve buscar, não, olha, por favor, me persiga, não precisa dizer isso. Comece a viver no seu dia a dia, simplesmente Mateus 28, 19 e 20. Né? Fazei discípulos de todas as nações. Né? Coloca isso em prática, que as perseguições virão. Não é? Ainda bem que está chegando o curso aí do Business as a Mission. Né? E aí os irmãos serão desafiados. Irmãos, façam esse workshop aí, viu? Business as a Mission. Isso aí, olha, vale a pena. Vale a pena. Vai ser que dia mesmo? Eu sei que não é momento de aviso, né? Mas é isso. Vai depois, os irmãos. Não, o pastor misturou avisos com mensagem. Aí eu sei, irmãos. Tá bom. Fez a propaganda aí, mas tudo bem. Então, olha só, e aflições, queridos, aflições. Agora, todo mundo sofre aflições? Todo mundo, pessoas do mundo sofrem aflições, mas o cristão sofre aflições que o mundo não sofre. Porque, às vezes, para a gente fazer a obra de Deus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas que a gente gostaria, que nos dá prazer. E abrir mão das coisas que traz prazer para a gente, né, resulta em aflição, a gente paga um preço, mas são aflições que o cristão passa. Mas essas aflições que a gente sofre, são aflições que Deus com certeza entende. Quer saber? Jesus passou por aflições, não é? Antes ali do Getsemane, ali no Getsemane, antes de tomar o caminho do Gólgota, do Calvário, a palavra de Deus diz ali em Lucas que ele orou tanto em aflição, que quando o suor estava sendo derramado, era como gotas de sangue. Literalmente, né, algumas traduções trazem que de fato eram gotas de sangue. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus estava profundamente triste. Profundamente triste. A gente pode chegar, o cristão pode ficar profundamente triste? Pode. Cristo ficou. E nem por isso ele pecou. E aí anjos vieram e o serviram. Mas nesses momentos da profunda tristeza, só a graça de Deus é suficiente. Só a graça de Deus é suficiente. E aí quando a igreja entende isso, a igreja ora. Quando a igreja entende isso, a igreja acolhe. Quando a igreja entende isso, a igreja se mobiliza em oração,
em acolhimento, as células começam a servir de vitamina, né? Para os membros que estão ali. Muita coisa acontece, a vida, né, começa a ser transmitido de célula para célula, assim a igreja toda começa a respirar na graça de Deus. Que realmente a palavra do nosso Deus possa ser de abatimento do nosso orgulho e possa ser de fortalecimento sobre as nossas fraquezas. Oremos. Pai, ó Senhor, que os corações altivos, orgulhosos, possam ser abatidos, e os corações abatidos possam ser nivelados pela Tua graça. Que a ministração do Teu Espírito Santo possa trazer cura, restauração, possa trazer o nivelamento, para que possamos caminhar sobre o chão aplainado, como diz a Tua palavra por meio da boca de João Batista, que o Espírito Santo assim o instruiu. E que assim, ó Pai, a igreja possa olhar com o coração restaurado para aqueles que estão perdidos e precisam da glória do Senhor. E que a glória do Senhor resplandeça por meio das nossas vidas. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmã Breira Beth.